Nesta lição estudaremos sobre o processo de plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do mestre no mundo pagão e seu ponto de partida no ministério foi Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo onde o evangelho foi pregado. Também refletiremos sobre as características do plantador da igreja local frente aos desafios atuais. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema O Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. O comentarista é o pastor Lienay Cabral. Ele é conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde, comentarista de lições bíblicas da editora CPAD e membro do Conselho Administrativo da CPAD. A lição de hoje é a lição 7. Paulo, o plantador de igrejas. O textual nos diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A verdade prática nos diz assim: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 ao 9, Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 3, e também Atos capítulo 16, do versículo 1 ao 5, versículo 9 e 10. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito, não se inscreva de se inscrever no canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1. Paulo, o desbravador, sobre uma gloriosa obrigação. Paulo, o desbravador. Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou a sua vida para proclamar o evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. O apóstolo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. Sua vida e ministério nos constrange a semear o evangelho e a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do evangelho das boas novas. Sem dúvida, as viagens missionárias de Paulo ajudaram a espalhar o evangelho por grande parte do mundo antigo. Ao longo de seu ministério, o apóstolo Paulo viajou mais de 16 mil quilômetros e estabeleceu pelo menos 14 igrejas. O livro dos Atos registra 3 viagens missionárias separadas que levaram Paulo através da Grécia, Turquia, Síria e inúmeras regiões que você não encontrará nos mapas modernos. Alguns estudiosos argumentam que Paulo também fez uma 4ª viagem missionária, uma vez que partes do Novo Testamento parecem fazer referência a viagens que podem ter ocorrido após os eventos em Atos. As viagens de Paulo desempenham um papel crucial na formação e desenvolvimento da igreja cristã primitiva. Muitas das comunidades que ele encontrou nessas viagens missionárias eram as mesmas que ele escreveu em suas epístolas pastorais. Uma gloriosa obrigação. O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Por isso, na Bíblia, vemos a expressão: eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Seu compromisso com os gentios estava firmado em Cristo, o nosso Senhor. Nesse sentido, toda a sua ousadia, coragem e precisão no ministério de plantação de igrejas, levavam em conta esse compromisso com Cristo. Pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Assim Paulo passou a pregar ousadamente a Cristo nas sinagogas, anunciando que ele é o Filho de Deus. Ousadamente na sinagoga,
anunciando que ele é o Filho de Deus, que Cristo é o Filho de Deus. Essa ousadia é coragem, e coragem recebemos diretamente do Espírito Santo. Paulo está dizendo que ele é como um mordomo escravo a quem foi confiada uma responsabilidade significativa, mas que não é livre para dizer não, nem para exigir um pagamento por seu serviço. Paulo está apenas fazendo o que Deus requer que ele faça. Mas, surpreendentemente, Paulo diz que tem uma recompensa por obedecer ao chamado de Deus. Sua recompensa é o prazer de tornar o evangelho gratuito, a alegria de disponibilizar algo valioso para as pessoas gratuitamente, a satisfação de estar comprometido com uma alta vocação em vez de exercer seus direitos. Recusando-se a exercer seus direitos, ele evitou colocar obstáculos no caminho do evangelho. Muitos mistérios foram confiados a Paulo que estavam escondidos de gerações anteriores e se sentiu constrangido ao contar aos outros sobre o evangelho que havia sido confiado a ele. E é por isso que seu coração clamou com paixão: ai de mim se não pregar o evangelho. Como o apóstolo Paulo, recebemos nossa salvação pela fé em Cristo, e como ele, não temos nada do que nos orgulhar, pois nossa salvação não depende do que fazemos, mas do que Cristo já fez por nossa conta. E como Paulo, com os privilégios que acompanham a salvação, existem certas responsabilidades que temos para com Deus e nossos irmãos na fé. Plantação de igreja, uma parceria. A plantação de igreja envolve um trabalho duplo do homem e de Deus. Nós, seus servos, plantamos igrejas como sementes na terra. Nas cartas de Paulo, a imagem da plantação aparece em especial na primeira carta aos Coríntios. O apóstolo dava o devido mérito desse processo a Deus, e nós somos os seus cooperadores, e a igreja, a lavoura e o edifício de Deus. Nesse divino mistério de plantação de igrejas, à luz do ensino de Paulo, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso, mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus. Deus e o homem cooperam na plantação das igrejas. O poder da graça de Deus no coração do crente humilde, que depende totalmente de Deus, produz trabalhos incríveis. Eu quero enfatizar isso, a graça de Deus, o poder da sua graça no coração de um crente humilde que depende totalmente de Deus, produz nele energia e dedicação. O apóstolo Paulo foi um desbravador de Cristo sob uma gloriosa obrigação. Tópico 2. Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Uma igreja missionária. A igreja de Antioquia era rica em líderes, pois nele havia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Ali foi o ponto de partida de Paulo para as extraordinárias obras de plantar a igreja entre os gentios, juntamente com Barnabé, sob jejum e oração e imposição de mãos. Nossa, isso faz uma falta. Ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igrejas. A primeira jornada missionária de Paulo começou em Antioquia. Você pode notar que mapas do mundo antigo muitas vezes têm duas cidades rotuladas de Antioquia. Ambos têm o nome de Antíoco, pai de Seleucídio I, se não me engano. Antioquia, nos Atos 13, foi a terceira maior cidade de Roma, antiga e capital província da Síria. Hoje faz parte do sul da Turquia. E outra Antioquia fazia parte da Pisídia, uma região antiga que também agora faz parte da Turquia. Sua Bíblia provavelmente se refere a ela como Antioquia Pisidiana ou Antioquia da Pisídia. Paulo frequentemente retornava a Antioquia ao longo do seu ministério. No entanto, há algumas coisas para saber sobre Antioquia. Antioquia era uma cidade gentia, não uma cidade de Israel.
Já era uma cidade das nações naquela época. Paulo ajudou a estabelecer a igreja em Antioquia junto com Barnabé. Os santos do reino que chegaram primeiro ali em Antioquia pregaram apenas aos judeus, e quando alguns outros ministraram aos gregos, aos grecianos. Barnabé foi enviado juntamente, foi junto com Paulo. Barnabé procurou ajudar a Paulo, porque Paulo tinha recebido a comissão para ir pregar aos gentios. A primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Nesse lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. Mais adiante, pregou na sinagoga de Antioquia, na Pisídia, onde os judeus lhe fizeram oposição. E ao mesmo tempo, os gentios alegraram-se, creram, e o Espírito Santo se fez presente ali. O mesmo aconteceu em Icônio, Listra, Derbe. Ora, no trabalho de evangelização e implantação de igrejas, há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros a rejeitam, outros ainda zombam. O trabalho de implantação de igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. Quando Pedro veio para Antioquia, Paulo defendeu o ministério gentil contra Pedro, que deveria ser culpado ali naquela história. A igreja de Antioquia não estava sob a lei como era a igreja em Jerusalém, mas estava sob a graça. Paulo lutou por essa posição sob graça e foi reconhecido tanto em Antioquia quanto em Jerusalém. Uma coisa é certa, o ministério de Paulo não começou em Jerusalém, nem saiu da igreja em Jerusalém, começou entre os gentios. Paulo foi o primeiro apóstolo chamado fora de Israel. Suas jornadas foram lançadas da igreja judeu-gentílica em Antioquia, que ele ajudou a estabelecer de acordo com o que Cristo lhe revelou. Desde o primeiro dia da convenção de Paulo, o encontramos em nações gentílicas. Embora ele fosse judeu, as nações dos gentios não eram estranhas a este cidadão romano nascido em Tarso. A segunda viagem missionária. Depois do Concílio de Jerusalém, Paulo visitou igrejas já plantadas a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. De fato, nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito, quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônicas, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico de Paulo e inúmeras igrejas foram plantadas. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Depois de ter passado mais algum tempo na Antioquia construindo as igrejas, Paulo estava pronto para fazer sua segunda viagem missionária, pedindo a Barnabé para se juntar a ele para revisitar as igrejas de sua primeira jornada missionária. Um desentendimento se seguiu e fez com que eles se separassem. Deus virou essa disputa para algo positivo, criando a oportunidade para duas equipes missionárias, um sendo Barnabé com João Marcos, que viajaram para Chipre, e outro Paulo e Silas, que viajaram para a Ásia Menor. Deus redirecionou Paulo e Silas para a Grécia, trazendo o evangelho para a Europa. Em Filipos, a equipe missionária foi espancada, aprisionada, mas se alegrando em sofrer por Cristo. Eles cantaram canções ao Senhor em seu cativeiro, onde Deus causou um terremoto para abrir as portas das celas e libertá-los de suas correntes. O carcereiro que estava lá para supervisionar Paulo e Silas ficou surpreso com o que tinha visto, e logo ele e sua família acreditaram em Cristo. Os funcionários do governo, eles só queriam, no entanto, que
que Paulo e Silas saíssem. Então eles viajaram para Atenas, onde Paulo pregou para uma audiência curiosa no Areópago, uma das mais importantes apresentações do Evangelho que ele fez durante essa segunda jornada missionária. Paulo começou sua mensagem abordando as falsas crenças daqueles que ali se reuniram naquele dia e em seguida usou essas mesmas crenças como uma forma de apresentar a mensagem evangélica a eles. Ele proclamou o único Deus verdadeiro que eles poderiam conhecer e adorar sem que o homem fizesse ídolos. Já tinha acontecido antes, alguns zombaram, alguns acreditaram. Paulo ensinou aqueles que acreditavam em Cristo e os estabeleceu na igreja. Durante essa segunda jornada missionária, Paulo fez muitos discípulos de todas as origens, incluindo um jovem chamado Timóteo, uma empresária chamada Lídia e o casal Áquila e Priscila. A respeito desses personagens aqui, nós falaremos sobre eles na próxima lição. A igreja de Antioquia foi o ponto de partida para Paulo plantar inúmeras igrejas. Um lembrete para você, professor, sabemos que as viagens não ficou nem na primeira nem na segunda, houve uma terceira. E essa terceira poderá ser falada na lição 12, então vamos devagar. Tópico terceiro, característica de um plantador de igrejas. Subtópico 1, motivado pelo chamado. Como vemos em Paulo, um plantador de igrejas deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho para Damasco. Esse começo tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo. Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda chama, irmãos, não é o homem que chama. Quando Deus chama, Ele garante, Ele prepara essa pessoa. O ministério de plantio das igrejas do apóstolo Paulo é que o plantador da igreja deve ser chamado para esse tipo de ministério. É muito claro a partir de Atos 13, 2, que Paulo e Barnabé tiveram tal chamada. Um chamado de Deus para esse tipo de ministério é uma necessidade absoluta, porque o plantio da igreja é um trabalho árduo, também às vezes é um trabalho desanimador. O plantador da igreja deve saber que Deus o chamou para tal obra, ou ele será tentado a desistir. Enquanto Atos 3:2 deixa claro que Paulo e Barnabé tiveram tal chamada, isso não mostra em relacionado a João Marcos. Foi chamado. Mais tarde, João Marcos desistiu. Não sabemos por que João Marcos desistiu, mas sabemos que ele fez. Medo, despreparo. Bom, Paulo, em seu zelo, parece determinado a não fazer companhia com o menos zeloso do que ele era. Não faz mal, não há problemas, mas pela misericórdia do Senhor, vemos que seu reerguimento, quando lemos em Colossenses 4:10, Paulo fala que Marcos está com ele e que, indo ele até os Colossenses, o mandado de Paulo é que recebesse ele com toda a honra e que escutasse a mensagem que João Marcos iria pregar, o sobrinho de Barnabé. A gente vê ele restaurado ali na obra do Senhor. O que aconteceu antes, não sabemos, mas Paulo não quis ir com ele. Isso foi um momento de divisão, mas que ali Deus também trabalhou, tanto na vida de Paulo e Barnabé, com Silas e Marcos. Experimentado no deserto da vida. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração. Ali somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios da missão de pregar o evangelho e plantar igrejas. O Senhor trabalha em nosso temperamento
caráter e personalidade. As experiências que passamos ao longo da vida pode ser oportunidade de Deus para forjar o nosso caráter. Logo após a sua conversão, Paulo viajou para o país lá da Arábia. Alguns sugerem que ele passou 3 anos lá. No entanto, as escrituras parecem indicar que os 3 anos estavam incluídos sua conversão, seu tempo em Damasco pregando na sinagoga, seu tempo na Arábia, possivelmente no deserto da Arábia, seu retorno a Damasco e tempo passado lá, novamente, em seguida sua viagem a Jerusalém. Então esses 3 anos incluiu tudo isso. Sobre esses 3 anos, o pastor Warren Wiersbe escreveu: Paulo se entregou para estudar, orar, meditação e se encontrou apenas com o Senhor. Muitos acreditam que ele foi os 3 anos de Paulo com o Senhor, mesmo quando os outros apóstolos passaram 3 anos na terra com Cristo. Paulo passou esses 3 anos com Cristo, enquanto ele estava ali no deserto. O que aconteceu durante os anos de sol de Paulo foi apenas o início de um processo ao longo da vida. Deus renovou sua mente e o transformou na imagem de Cristo. Para o apóstolo, essa mudança começou com a conexão de seu rico conhecimento bíblico à revelação de que Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus. A igreja segundo as Escrituras. Toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Nas Escrituras vemos que igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço, profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. Há de ter autoridade do alto para expulsar demônios e curar enfermos. Há de ter pregação fiel da palavra de Deus com autoridade do Espírito, vida e oração, pois os ministros não podem deixar de preservar a palavra e de perseverar na palavra e na oração. Nessa igreja, batizamos em nome do Pai. Nessa igreja batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Partilhamos da ceia do Senhor e guardamos a sua volta para nos encontrar com Ele. Não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus que dá o crescimento e prova a obra dele, né? Ele que prova a obra. O apóstolo Paulo ele tinha uma estratégia aonde ele chegava, alguma vila, alguma cidade, e ali ele discipulava, ele pregava, ele ensinava, mas uma coisa ele não fazia, ele não se tornava pastor. Ele criava um vácuo de liderança. As igrejas sabiam que Paulo e sua equipe iriam em frente, iriam partir, então isso pressionava os homens ali daquela igreja ocupar os cargos de liderança. Se Paulo se estabelecesse como pastor, ele sufocaria o crescimento dos homens e que ele estava ali preparando. Em vez disso, ele deixa a liderança aberta de modo que os homens aspirassem um cargo de supervisor. Com os pés no fogo, esses homens foram motivados a crescer e dependentes somente do Espírito Santo para prepará-los para o ministério. Paulo tinha em Cristo a sua motivação para plantar igrejas. Conclusão na revista, vimos que muitos episódios na vida de Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadoras de igreja, pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não a conhece e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé em fidelidade ao nosso Senhor. Grandes tempos são úteis. As finanças, o dinheiro tem a sua parte também, mas o ingrediente mais importante no plantio das igrejas são as pessoas. O plantador da igreja séria, uma pessoa séria, rapidamente vai entender isso. Esta é outra lição importante que podemos aprender sobre o plantio de igreja a partir da vida e ministério do maior missionário que já viveu, o apóstolo Paulo. Se você foi chamado por Cristo, então você tem um chamado em Cristo. A questão é, você permitiu
que esse chamado se enraizasse. Uma planta só pode sobreviver se receber o alimento que deriva de suas raízes. E mesmo que sobreviva, a quantidade que floresce é derivada externamente também do solo, da água, do sol, da poda. Todos determinam a saúde da planta. Você está usando suas fontes externas corretamente? A Bíblia, a oração, a comunhão, etc. Decida hoje que nada o impeça de desenvolver seu chamado em Cristo. Deus abençoe você, irmãos, o seu ministério. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.